Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Podemos sentar. Obrigado. É claro, aberta a 18ª sessão ordinária da Igreja SDI2. Faço cumprimentando senhoras e senhores ministros, digníssimo representante do Ministério Público, senhoras e senhores advogados. Os advogados, hoje eu quero saudar na pessoa do Dr. Felipe Montenegro. E saudar também os servidores, tudo na esperança de que tenhamos um dia alegre e produtivo. Agora vamos prosseguir com as preferências. Apregou isso primeiro. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Maria Helena Malma, processo RO 101.137, dígito 80 de 2017, em que são partes José Antônio Almeida Salles e Banco Bradesco S.A. Tem a palavra a nobre ministra relatora Maria Helena Malma. Senhor presidente, aqui a hipótese de juiz indeferiu aqui o pedido de tutela de urgência do trabalhador que quer ser imediatamente reintegrado ao emprego. Eu compreendo da leitura dos autos que o contrato de trabalho do impetrante iniciou em 18 de 2 de 86 e findou em 5 de abril de 2017, data em que foi dispensado sem justa causa, com percepção do aviso prévio indenizado de 90 dias. Verifico também que houve deferimento de auxílio-doença acidentário, espécie B91, para período de 4 de maio de 2017 a 30 de 11 de 2017, em decorrência de doença ocupacional no ombro direito, conforme atestam os documentos, exames e laudos médicos. Aqui eu também quero ressaltar que o reclamante já havia recebido auxílio previdenciário na mesma espécie anteriormente, em razão da mesma enfermidade, e que não houve realização de exame demissional à época da dispensa. Em assim sendo, conforme o conjunto fático probatório constante do processo, dos autos, constato que, de fato, a concessão de auxílio-doença acidentário em decorrência de patologia ortopédica presente desde 2008, existe grande probabilidade de que a dispensa tenha ocorrido enquanto o trabalhador encontrava-se doente. A hipótese de dispensa sem justa causa de empregado portador de doença profissional no curso do aviso prévio atrai a incidência das súmulas 371 e 378 do TST. Além disso, os atos administrativos praticados pela Previdência Social gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. Afigura-se presente, pois a probabilidade de direito e o risco ao resultado útil do processo de que cogita o artigo 300 do novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho. De fato, a jurisprudência desta Corte, no sentido de que fere direito líquido e certo o ato do juiz que, em concessão de tutela de urgência, indefere a reintegração do empregado quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material. A aplicação das orientações jurisprudenciais 64, 142 da SDI do TST e, por analogia. Saliento ainda que se trata, no caso, de verba de natureza alimentar para a subsistência do trabalhador,
Assim, devem ser sopesados os valores jurídicos inerentes à discussão e, nesse caso, privilegio a vida e a saúde do trabalhador. Destaco ainda a necessidade de preservação do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual resta violado quando se rejeita pleito que visa assegurar a integridade do empregado. Então, senhor presidente, senhores ministros, eu conheço do recurso ordinário e proponho dar-lhe provimento. Doutor Eli. Presidente, neste caso, com poderes nos autos, eu requero apenas o registro da presença. Registre a presença do ilustre doutor Eli Júnior pelo banco recorrido e dá-se a divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, nobre ministra Malma. Apregou isso próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 393, de 55, de 2017, em que são partes em Brasil, Empresa Brasileira de Segurança, LTDA, e Federação dos Trabalhadores em empresas enquadradas no terceiro grupo do comércio e empregados em empresas prestadoras de serviço no Estado do Paraná e Banco Santander. Tem a palavra a nobre ministra Adelaide, relatora. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário, mandato de segurança, ato coator que deferiu o pedido de antecipação de tutela, intervalo entre a jornada, ausência de direito líquido e certo da impetrante. De forma bastante sucinta, essa é a hipótese em que o mandato de segurança impugna ato que deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou a concessão de intervalo entre a jornada compatível com a jornada dos vigilantes, mas não no início ou no término do labor. Não se verifica abusiva ou violadora de direito líquido e certo a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, pois a autoridade coatora levou em conta a presença dos requisitos da verossimilhança e do dano irreparável ou de difícil reparação do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, restando plenamente justificada e respaldada pelo ordenamento jurídico. Eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. É o meu voto, senhor presidente. Doutor Eli Júnior. Somente o registro da presença com poderes nos autos. Registro da presença ilustre do doutor Eli Júnior, que patrocina o banco recorrido. Dá-se a divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pela nobre ministra Adelaide Miranda Arantes. Pregou isso próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 5.631, dígito 87, de 2017, em que são partes Jair Donizete Genari e Banco Santander S.A. e outros. Tem a palavra, nobre ministro Agra, relator. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso ordinário em agravo regimental e mandado de segurança. Reclamação trabalhista está em fase de conhecimento. O recurso ordinário não foi conhecido. No caso, o ato apontado como coator, contra o qual o impetrante afirma recair a ilegalidade de respeito ao não conhecimento de seu recurso ordinário, com fundamento na incorreção da via eleita, sistema EDOC. É pacífica a jurisprudência nesta Corte Superior, é o caso da OJ 92, desta subseção, e também no Supremo Tribunal Federal, ex-vi da súmula 267, no sentido de que descabe a impetração da ação mandamental nas hipóteses em que é oponível contra o ato impugnado recurso próprio. As questões inerentes ao conhecimento do recurso ordinário, não deste, mas do recurso ordinário em reclamação trabalhista, e ao preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade, são examinados por esta Corte em recurso próprio, considerando que o pré-questionamento, nesses casos, surge com o não exame do apelo ordinário. Dessa forma, existindo medida processual própria para corrigir suposta ilegalidade cometida pela autoridade apontada como coatora, é incabível, penso, a ação mandamental. Por tais razões, senhor presidente, eu estou conhecendo, mas desprovendo o recurso. Lá no Tribunal Regional se extinguiu o feito, indeferiu a inicial, né? Não. Só ficando por incabível o não, mandado de segurança? Entendeu que não era, entendeu por não conhecer o recurso ordinário. Não, mas isso aqui é um recurso ordinário de mandado de segurança. Não, sim. Quer saber quanto ao mandado de segurança impetrado contra aquela decisão,
se extinguiu por incabível, indeferiu inicial? Deixa eu conferir aqui. Exatamente. É só para eu entender. Porque não se conheceu de recurso ordinário e a parte impetrou mandado de segurança contra essa decisão. Considerando que essa decisão, que não se conheceu do recurso ordinário, desafia recurso próprio, não cabe mandado de segurança. Então, provavelmente tem um extinto mesmo, né? Foi, aí se entrou com agravo regimental, a decisão foi mantida e contra esse agravo regimental, então veio... Veio o recurso ordinário. Está bem. Obrigado, ministro Agra. Doutor Eli. Senhor presidente, pelo banco recorrente, mantido o voto do eminente relator, apenas o registro da presença. Registre a presença ilustre do doutor Eli Taliuli Júnior, que patrocina o banco recorrido, e indago se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, ministro Alexandre Agra. Pregou isso próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 103.800, dígito 54, de 2011, em que são partes União, sucessora da extinta INAMPS, e Murilo Celeste Barros. Tem a palavra a nobre ministra relatora, ministra Adelaide. Conterrânea dos nossos visitantes. Obrigada. Senhor presidente, analiso primeiro o recurso ordinário da autora da União, ação rescisória ajuizada sob a égide do CPC de 1973, inicialmente preliminar de nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, salientando que revela-se de CPENDA a análise da preliminar de nulidade por negativa de prestação da tutela jurisdicional em sede de recurso ordinário, em razão da ampla devolutividade conferida a essa modalidade recursal, na forma do artigo 515, parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 1973, vigente ao tempo da interposição do apelo. Rejeito, portanto, a preliminar. Analiso também a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho, reconhecimento de vínculo de emprego com a União até a entrada em vigor da Lei 8.112, violação do artigo 114 da Constituição Federal e fundamento a sua não configuração. O acordo recidendo, que é reconhecido o vínculo de emprego com a autarquia da União no período entre 1º de junho de 64 e 11 de 12 de 90, é esse o ponto. O Supremo Tribunal Federal, no exame do tema, número 928 de repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência, fixando a tese de que, aspas, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo seletista com a administração antes da transposição para o regime estatutário. Considerando que a Lei 8.112 de 90 entrou em vigor em 12 de 12 de 90, o reconhecimento do vínculo de emprego até 11 de 12 de 90 pela Justiça do Trabalho está em sintonia com a tese reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, mormente porque as parcelas consectárias apreciadas na decisão rescindenda e que são conhecidas no exame do recurso ordinário referem-se ao período em que a administração pública autárquica admitia, sob o regime seletista, antes da transposição para o regime jurídico estatutário, conforme se extrai dos artigos 104 da Constituição de 67 e 2º e 3º da Lei 6.185, restando, portanto, incólume o artigo 114 da Constituição Federal. Quanto à acumulação de cargos públicos, reconhecimento de vínculo de emprego com a União, vedação, documento novo, violação de lei, não configuração. Não prospera a alegação de violação de lei, porque o argumento está assentado na premissa fática da acumulação indevida de cargos públicos, a qual não está registrada no acórdão recedendo, incidindo, na hipótese, a súmula 410 do TST. No que se refere ao recurso ordinário adesivo do réu, ação rescisória ajuizada sob a égide do CPC de 73,
Analisa o preliminar de nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional. Rejeito pelo mesmo fundamento da anterior. Quanto à reintegração decorrente do reconhecimento de vínculo de emprego com a União até a entrada em vigor da Lei 8.112, documento novo não caracterizado. Efeito devolutivo em profundidade. Eu passo a parte dispositiva, senhor presidente, e, se for necessário, eu presto outros esclarecimentos. Está bem. Está bem, eu conheço parcialmente do recurso ordinário da autora e, no mérito, nego-lhe provimento. Conheço parcialmente do recurso ordinário adesivo do réu e, no mérito, dou provimento para julgar improcedente a pretensão desconstitutiva amparada no artigo 485-7 do Código de Processo Civil de 73 e, com base na devolutividade ampla do recurso ordinário, examinar o pedido de corte rescisório relativo à reintegração sob o prisma da incompetência da Justiça do Trabalho, a fim de julgar procedente a ação rescisória em parte, com fundamento no artigo 485, inciso 5 do CPC de 73, para, em juízo rescindente, desconstituir apenas o acórdão número 52.831, proferido pelo TRT da 21ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 398.760 e, em juízo rescisório, declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o pedido de reintegração, determinando a remessa daqueles autos à Justiça Comum Estadual por meio de extração de cópias digital ou física para apreciação apenas do pedido de reintegração, custas e honorários advocatícios na ação rescisória e na reclamação trabalhista inalterados. É o meu voto, senhor presidente. Esse é o voto. O doutor Felipe, a doutora Esther, que é a União autora da rescisória, né? Doutora Esther, deseja sustentar ou aguarda eventual divergência, né? Fica assegurada a palavra. Doutor Felipe. Senhor presidente, ao passo em cumprimento Vossa Excelência novamente, também aguardo o resultado. Está bem. Senhoras e senhores ministros, alguma divergência, dúvida? Não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento dos termos do voto de Sua Excelência, a nobre ministra Adelaide Arantes, registrando as presenças da doutora Esther Corrêa, procuradora da União, que esta aqui representa, e o doutor Felipe Montenegro Matos, que patrocina o Murilo Celeste Barros. Pregou-se o próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 137, dígito 04 de 2014, em que é relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de rejeitar a preliminar arguida em contra-razões, conhecer e dar provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a ação rescisória e, em juízo rescisório, dar provimento ao recurso ordinário para condenar as reclamadas ao pagamento das comissões incidentes sobre as vendas diretas realizadas pelas reclamadas dentro da área de atuação do reclamante, conforme se apurar em liquidação de sentença. Não participaram do início do julgamento, excelentíssimos senhores ministros Brito Pereira, Alexandre Agra Belmonte e Alexandre Ramos. Não houve sustentação oral. Tem a palavra o nobre ministro Renato Paiva. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória ajuizada sob a égide do Código de Processo 73 e com fundamento no artigo 485.5 do Código de Processo. Versa sobre comissões suprimidas por vendas diretas realizadas pelas reclamadas, pena de confissão, inaplicabilidade, ônus da impugnação específica, ausência de violação dos artigos, verificação de violação dos artigos 302 e 319 do Código de Processo. O autor Eduardo Guedes ajuizou a ação rescisória com foco no artigo 485.5 do CPC 73, pretendendo desconstituir o acórdão regional nos autos da reclamação trabalhista número tal, para aplicar a revelia e a pena de confissão ficta quanto à supressão das comissões incidentes sobre as vendas diretas realizadas pelas reclamadas, em razão da ausência de impugnação específica na peça de defesa. O Tribunal Regional da 6ª Região julgou improcedente a ação. Conformado, o autor interpõe o recurso ordinário.
Em suas razões de recurso ordinário, o autor sustenta que não houve observância da controvérsia acerca do aludido pleito de comissões, uma vez que o pedido não foi impugnado especificamente pelas réis na defesa, o que atrai a aplicação da pena de comissão ficta. Afirmou que a decisão rescindenda está fulcrada no inciso 3 do artigo 302 do CPC 73 para negar a condenação almejada, porém, tal normativo sequer teve a sua aplicação requerida na reclamação. Apontou violação aos artigos 302, 319, 334, inciso 4 e 359, 1 do CPC de 73. Na sessão do dia 24 de 10 de 2017, Sua Excelência a Ministra Relatora apresentou voto no sentido de dar provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a ação rescisória, por ofensa dos artigos 302 e 319 do CPC, para desconstituir o acórdão regional proferido nos autos da reclamação trabalhista e, aspas, condenar as reclamadas ao pagamento das comissões incidentes sobre as vendas diretas realizadas pelas reclamadas dentro da atuação da área do reclamante, conforme se apurar em liquidação de sentença. E aqui eu transcrevo a ementa de Sua Excelência. Em sua análise, Sua Excelência inicialmente afastou o óbice da súmula 410 do TST, argumento de que o pedido de rescisão veiculado não implica o reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda, de modo que a discussão dos autos restringe a apreciação de direito. Na sequência, entendeu atendida a exigência da súmula 2982 do TST, na medida em que reputou que os conteúdos das normas jurídicas apontadas como afrontadas na petição inicial da ação rescisória restaram discutidas na decisão rescindida. Todavia, na análise de questão de fundo, contrariamente à decisão rescindenda e ao acórdão regional que julgou improcedente a rescisória, Sua Excelência entendeu que restaram violados os artigos 302.3 e 319 do CPC. Portanto, aspas, não se buscou infirmar precisamente a matéria atinente às comissões por vendas diretas, mas tão só a relação de emprego, resultando na impossibilidade de se afastar os efeitos da confissão ficta. Fecho aspas. Nesse contexto, destacou que aplicava a hipótese a regra disposta no artigo 3343 do CPC de 73, segundo a qual, aspas, não depende de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos. Fecho aspas. Com tais fundamentos, Sua Excelência julgou procedente a ação rescisória. Pedi vista regimental para meu melhor exame. Transcrevo aqui o acórdão recorrido, que julgou improcedente, e prossigo. Na presente ação rescisória, o autor busca a desconstituição do acórdão proferido pelo TRT da 6ª Região, no qual foi confirmada a sentença que indeferiu o pedido do reclamante recorrente ao pagamento das comissões incidentes sobre as vendas diretas realizadas pela reclamada, ao entendimento de que ele, reclamante, não se desincumbiu do seu encargo probatório de comprovar que as empresas demandadas realizavam vendas diretas aos clientes do autor. No caso, o acórdão rescindendo manteve a sentença de primeiro grau que indeferiu o pedido de pagamento da diferença de comissões sob o fundamento de que, a partir da análise em conjunto das defesas das reclamadas, verifica-se que houve impugnação da matéria, ainda que genérica. Igualmente, restou decidido que o 6º Regional, que ao julgar improcedente a pretensão rescisória, concluiu que houve aplicação e não violação do inciso 3 do artigo 302 do CPC, sob o fundamento de que as defesas apresentadas pelas demandadas, consideradas em seu contexto total, foram aptas a rebater a pretensão de percepção das comissões suprimidas por vendas diretas. Primeiramente, cabe fazer a diferenciação entre o princípio da eventualidade previsto no artigo 300 do CPC 73 e o ônus da impugnação específica previsto no artigo 302 do CPC. E aqui eu trago algumas considerações de ordem doutrinária e prossigo.
Diz o artigo 302, cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial e presume-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo 3, se estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Inicialmente, é oportuno referir que o que expressa o ônus da impugnação específica previsto no caput de 302, e aqui trago doutrina de Luiz Rodrigues Rambier e Eduardo Calamini, que não vou ler. Por outro lado, o inciso 3 do dispositivo em tela trata da hipótese em que não se aplica a pena de comissão ficta, qual seja, quando os fatos estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto, tratando-se de modo de uma exceção à regra do ônus da impugnação específica. Trago também lição doutrinária, citando vários autores, e prossigo. Conforme se depreende os fundamentos do acórdão rescindenda, constata-se claramente a observância da exceção ao referido ônus e, portanto, a aplicação do artigo 302.3 do CPC, na medida em que a decisão rescindenda fundamentou que, mesmo que ausente impugnação específica na contestação do fato alegado, verificando-se do conjunto das defesas a existência de impugnação genérica da matéria dos autos, resta impossibilitada a aplicação da pena de comissão ficta das reclamadas quanto à matéria de fato alegada, consistente na supressão das comissões por vendas diretas. E aqui eu transcrevo a parte do acordo. Trata-se, portanto, da hipótese em que não se aplique ao réu a sanção processual relativa à comissão ficta, tendo em vista ser o caso da exceção da regra do ônus da impugnação específica prevista no caput 302. Isso ocorre porque, da análise da defesa considerada em seu todo, a convicção do julgador se dá no sentido de que há certa oposição contra as afirmações do autor. Logo, nesse caso, a norma processual mantém o ônus probatório a cargo do autor, exigindo que este faça a prova de suas alegações. Trago também um pouco de doutrina e prossigo. Portanto, respeitosamente, ao contrário do que entendeu Sua Excelência, ministra relatora, na decisão rescindenda não restou configurada qualquer violação ao 302 e ao 319 do CPC, eis que houve, na verdade, aplicação do inciso 3 do artigo 302, que é a exceção ao ônus da impugnação especificada, pois, ainda que genericamente do conjunto da defesa, foi possível ao julgador extrair que houve alguma relutância às formações do autor. Nesse cenário, o corte rescisório não se torna possível, no caso subjúdice, por conta da violação ao dispositivo de lei exigida pelo artigo 485, capaz de ensejar a desconstituição da coisa julgada, deve ser latente e literal, o que não se verifica na hipótese vertente em que a norma processual incidente na espécie, qual seja, inciso 3 do 302, restou devidamente aplicada. E aqui trago mais um pouco de doutrina e concluo da seguinte maneira. Nesse passo, conclui-se que acertadamente o acórdão rescindendo entendeu por bem não aplicar a pena de confissão às demandadas quanto à matéria relativa às comissões incidentes sobre as vendas diretas e digo, por fim, cabe asseverar que, analisando as contestações apresentadas na reclamação trabalhista originária, e este foi o fundamento que mais me convenceu, resta expresso que as reclamadas, não obstante tenham negado o vínculo de emprego, impugnaram especificamente os pedidos constantes da petição inicial, dentre eles o pedido referente ao pagamento de comissões, única insurgência do autor na ação rescisória. Note-se que nas contestações da reclamada consta expressamente que, aspas, durante a relação comercial, a única modalidade de pagamentos feitos pela segunda reclamada ao reclamante era e sob espécie de comissões sobre vendas, modalidade estipulada no contrato de representação comercial em anexo, que, aspas, todas as comissões foram devidamente quitadas, conforme estipulado no contrato de representação comercial, no percentual de 7% sobre a venda dos produtos, que adimpliu corretamente todos os valores devidos a título de comissões, cuja empresa de representação comercial oferia a percentagem de 7% por mercadorias efetivamente vendidas, que os documentos juntados aos autos pelo reclamante, na qual constam algumas vendas,
não podem ser considerados meios provantes, visto que consistem em prova produzida unilateralmente, pedindo ao final que seja julgado improcedente o pedido de complementação de comissões. Desse modo, havendo por parte das reclamadas impugnação específica em suas contestações, que se refere ao pedido de comissões constante na petição inicial da reclamação trabalhista matriz, não há que se falar em aplicação da pena de comissão ficta às mesmas, eis que cumprido o requisito do ônus da impugnação específica nos termos do artigo 302 caput do CPC. De modo que, respeitosamente, eu peço vênia a Sua Excelência para divergir e negar provimento ao recurso ordinário. É como voto. Diverge da nova relatora. Doutor Daniel, que patrocina o recorrente, não sustentou na primeira ocasião. Se desejar, este é o momento. Excelentíssimo senhor presidente, peço a palavra pelo recorrente. Excelentíssima senhora relatora. Tem a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, egrégia SDI. Com poderes nos autos, como já indicado, a relatora indicou provimento ao pedido rescisório e, portanto, a reforma do acórdão recorrido. Sua Excelência, o ministro do Senado, acaba de indicar o seu voto divergente, indicando entender não ser a hipótese de rescisão. Senhores ministros, a questão dos autos é meramente processual. Discute-se os efeitos da impugnação genérica, vale dizer, da confissão ficta. Como já citado pelo ministro Renato, mas novamente peço vênia para citar, este é o trecho que se visa rescindir. Abre aspas. Não prospera a resignação do recorrente. A ausência de impugnação específica na contestação, por si só, não garante acolhimento do pedido, vez que, ao se analisarem as peças de defesa em seu todo, tem-se como se admitir, em caso, a impugnação genérica da matéria. Até porque, em ambas as defesas, discute-se como tema central a inexistência de vínculo, matéria que detém uma carga de prejudicialidade significativa em relação aos demais. Fecha as aspas. A violação aos artigos 302 e 319 do CPC de 1973, data vênia, ministro Renato, parece evidente, como já indicado por Sua Excelência, a ministra Amal. O silogismo aqui, senhores ministros, é simples. Se genérica a defesa e inexistindo fatos e provas que afastem um pedido, o pedido não impugnado deve ser deferido. E aqui, senhor presidente, apenas uma questão de fato, com relação às comissões requeridas, o item F da exordial contém 5 pedidos diferenciados. O pedido que aqui se discute são as comissões em razão da venda realizada diretamente pela reclamada na área de atuação do reclamante, ora recorrente. Portanto, quer parecer que a impugnação feita nas contestações, além de genérica, como reconhecido pelo acórdão rescindendo, não atacou este pedido específico, o pedido de comissões em razão da venda na área de atuação do recorrente. A questão, senhor presidente, senhores ministros, é pacífica no âmbito do TST. Não basta negar o vínculo empregatício. É necessário haver a impugnação geral. E peço vênia aqui para citar um voto recente do ministro Alexandre Agra Belmonte, proferido na 3ª turma e publicado recentemente, no dia 15/6, em que, abro aspas, se diz: a reclamada, embora tenha apresentado defesa escrita, a qual, em tese, poderia elidir a confissão ficta, não contestou especificamente os pedidos formulados na exordial, de forma que não conseguiu afastar a presunção de veracidade dos fatos. E continuo pedindo vênia novamente para indicar aqui um voto proferido por Sua Excelência, ministra ministra Adelaide, em que também Sua Excelência assim se manifestou. No caso dos autos, apesar de ter apresentado contestação, a ECT não impugnou de forma específica o pedido formulado pelo reclamante, limitando-se apenas a impugnar a pretensão da responsabilidade subsidiária. Logo, correta a aplicação da revelia e confissão ficta na forma do artigo 319. Portanto, senhores ministros, quer parecer, com a devida vênia do sempre laborioso voto do ministro Renato, que a hipótese não se trata de revisão de fatos e provas e tampouco se trata de impossibilidade de impugnação genérica, uma vez que o pedido específico a que ora tratado foi reconhecidamente defendido de forma genérica e sem a devida
contestação. Não basta, vale indicar novamente, apenas a rejeição, a negativa, a existência de vínculo. A situação quer parecer, como já reconhecido pela ilustre relatora, de manifesta violação direta à lei federal prevista no então válido artigo 485 do CPC de 1973. Por tais razões, é que, pedindo novamente vênia, requer seja mantido e acompanhado o voto proferido pela ilustre relatora no sentido de dar provimento ao recurso e julgar procedente a ação rescisória. Muito obrigado, senhor presidente. Está bem, doutor Daniel. Ministra relatora. Bom, aqui na minha proposta, eu deixei bem claro que a discussão acerca da violação não dos artigos 302 e 319 do Código de Processo Civil de 73, e que isso deve ser dirimido à luz da súmula 410 do TST. No meu modo de ver, esse verbete ele impede que, no juízo rescindente da ação rescisória, calcada em violação de lei, o julgador extrapole os elementos fáticos delineados na decisão rescindenda para decidir ou não pelo corte rescisório. Por isso, nessa fase, não fiz referência ou transcrevi, no voto apresentado, o conteúdo da contestação que não consta expressamente da decisão rescindenda. Para decidir pela desconstituição da coisa julgada, eu balizei no voto apresentado a minha convicção exclusivamente com aquilo que pude extrair da decisão rescindenda. Como estou votando pela desconstituição do julgado rescindendo, em sede de juízo rescisório, ao rejulgar a causa, penso que é caso de ver os termos da inicial e da defesa. E, ao fazê-lo, eu observo que, na petição inicial da reclamatória, o trabalhador aduziu o seguinte, está na folha 453, abro aspas, a título de exemplo, as reclamadas realizaram vendas diretas às empresas Siberian, Brooksfield, VR, Ishman, Via Veneto, Herdis, Carlford, dentre outras, que dispõem de estabelecimentos e ou pontos de venda nas principais cidades da área territorial do reclamante, com o intuito deliberado e premeditado de não pagar as comissões ao autor. Fecho aspas. Noto que, na petição inicial, o autor chegou a estimar o prejuízo decorrente das vendas diretas em 50% das comissões, conforme a folha 454. Já a folha 381, a empresa reconhece na contestação da reclamatória que efetuou pagamentos de comissão ao reclamante em razão de contrato de representação comercial. Ela mesma sustenta a natureza da relação de representação comercial havida entre as partes, que está a folha 382. No capítulo atinente às diferenças de comissões, afirma genericamente, aí eis a questão, que pagou corretamente a comissão de 7% ao trabalhador. Mas nada menciona acerca das vendas diretas. E aí fica a pergunta, existiram ou não as tais vendas diretas? Se a contestação não as nega, como atribuir à parte adversa a obrigação de provar essas vendas? Noto que a pretensão do trabalhador, ainda que considerado representante comercial, não diz respeito, por exemplo, à porcentagem da comissão. Isso foi defendido na contestação, que afirmou a porcentagem de 7%. O que o trabalhador alegou de forma detalhada é que foram realizadas vendas diretas sobre tal assertiva, não vejo nenhuma linha sequer na contestação. Para controverter a alegação do autor, bastava a empresa ter consignado, não foram realizadas vendas diretas. Porém, isso data vênia não pode ser extraído da peça da defesa. É assim que eu faço minha leitura. Dizer que nada se deve em relação às comissões, porque negada a relação empregatícia e corretamente paga a comissão de 7%, na minha forma de ver, a questão não atende ao princípio da impugnação especificada,
quando o que se alega é a existência de vendas diretas pela empresa. É com base nisso, senhor presidente, que respeitosamente mantenho meu voto, não obstante as outras razões trazidas pelo ministro Renato. Está bem, ministra Maria Helena. Excelência, eu vou tomar voto diante da divergência. Eminente ministro Alexandre Agra. Voto. Presidente, tanto com vínculo como sem vínculo de emprego, o trabalhador tem direito a comissões sobre vendas. Se ele for representante comercial, ele tem direito a comissões sobre vendas. Logo, a alegação de inexistência de vínculo não afasta por si só o direito a comissões. Então, houve essa alegação de que não havia vínculo, mas isso por si só não afasta direito a comissões e não é, me parece, o bastante em relação à questão. A empresa, segundo a reclamada, ela contestou dizendo especificamente que as comissões pelas vendas foram todas pagas pela segunda reclamada. Isso não está em discussão. O reclamante ele não está pedindo diferenças por pagamento incorreto. Ele está pedindo diferenças por falta de pagamento das comissões que foram feitas numa área que seria a dele e que foi reduzida. Foi essa a alegação específica. E, quanto a isso, me parece que houve falta de impugnação quanto à alegação de que houve redução de área de atuação e das vendas efetuadas na área que seria dele. Pelo que consta da decisão do regional, eu abro aspas, no caso, as reclamadas horas réis apresentaram defesas genéricas nas quais se limitaram a negar o vínculo de emprego, quando o pedido do reclamante era de recebimento de comissões suprimidas em razão de vendas diretas efetuadas pelas reclamadas a clientes de sua área de atuação. Então, o regional me parece que enquadrou e percebeu exatamente essa questão, que ele não estava pedindo diferenças de comissões, porque as comissões tinham sido pagas incorretamente. Ele pediu diferenças de comissões porque a sua área foi reduzida e ele tem direito às comissões das vendas que forem efetuadas na área original. Isso tanto faz que se trate, não importa se é representação comercial, por lei específica, não importa se se trata de vendedor com vínculo de emprego, ele tem direito às comissões se por acaso foi delimitada uma determinada área de atuação. Ele tem direito às comissões pelas vendas efetuadas naquela área de atuação. E o que ele alega é que essa área foi reduzida. E isso não foi contestado pela empresa. A empresa não contestou essa questão da redução da área. E o que ele está pedindo é isso. Então, me parece que realmente o corte rescisório... aqui não é o corte rescisório, né? Me parece que, efetivamente, houve falta de impugnação em relação a essa questão. Houve realmente confissão e, por tais razões, eu acompanho a doutora relatora pedindo vênia ao ministro Renato. Eminente ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, o caso aqui do processo matriz diz respeito a esse pedido específico de comissões sobre vendas diretas efetuadas pelas empresas na área de atuação do representante comercial que buscou na reclamatória trabalhista o reconhecimento de vínculo empregatício. Na contestação, a empresa se opõe quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício e remanesce as questões pelo princípio da eventualidade. Me parece aqui, Excelência, que sendo uma ação rescisória, que excepcionalmente desconstitui a eficácia da coisa julgada, a violação à literal disposição de lei deve ser aquela expressa, aquela que, de fato, macula a decisão impugnada de forma evidente, sob pena de mitigar aqui o princípio constitucional da coisa julgada. Por isso, me parece que não é possível que a violação direta se dê a partir de interpretações, de peças processuais e assim por diante. De qualquer forma, senhor presidente, senhores ministros, quando a empresa questiona a relação jurídica que se pretende reconhecer como de emprego e, considerando esse aspecto de comissões sobre vendas diretas realizadas na sua área de atuação, a empresa expressamente em contestação
dispõe que a única modalidade de pagamento de comissões se dava por vendas diretas feitas pelo empregado vendedor ou representante comercial na sua área de atuação. Ao dizer que era a única modalidade, me parece que há contestação expressa aí sobre afastando qualquer outro tipo de modalidade. Então, se a empresa contesta a modalidade de comissões por vendas diretas na sua área, me parece prejudicada e desnecessária a impugnação especificamente de cada venda para cada empresa e assim por diante. Então, por essas razões, senhor presidente, eu acompanho a divergência, pedindo aqui, respeitosamente, vênia ao voto da relatora. Eminente ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, conforme foi bem analisado, senhor presidente, na decisão rescindenda, aspas, a ausência de impugnação específica na contestação por si só não garante o acolhimento do pedido, vez que, ao se analisarem as peças de defesa em seu todo, tem-se como admitir, no caso, a impugnação genérica da matéria disposta às folhas 232 e 295 dos autos, até porque, em ambas as defesas, discute-se como tema central a inexistência de vínculo de emprego, matéria que detém uma carga de prejudicialidade significativa em relação aos demais temas. Ademais, cabia ao reclamante o ônus de provar que as empresas reclamadas realizavam vendas diretas aos clientes do autor, cuja conduta lhe trouxe prejuízo em razão da diminuição de sua área de atuação. Assim, senhor presidente, sucintamente e rapidamente, como não ficaram demonstrados nos autos tais assertivas, fáticas, nem é possível o reconhecimento da confissão ficta, não há como se deferir o pedido de corte rescisório. Assim, eu vou pedir a máxima vênia à relatora para acompanhar a divergência a fim de negar provimento ao recurso ordinário. Eminente ministra Delaide. Senhor presidente, nesse processo eu pude analisar, recebi o voto divergente do ministro Renato Lacerda Paiva, no sentido de negar provimento ao recurso ordinário, recebi também memoriais das partes e, pelas razões que a nobre relatora acaba de complementar a fundamentação de seu voto, eu estou acompanhando a relatora pedindo vênia ao ministro Renato Lacerda Paiva. Acompanha a divergência, né? Não, a relatora. Pedindo vênia ao ministro Renato Paiva. Vossa Excelência acompanha a nobre relatora. Cabe-me votar. Eu também constatei, e aí invoco as expressões do voto do ministro Alexandre Ramos, constato que, de fato, dá para se identificar mesmo impugnação específica, segundo concluiu o nobre ministro Renato Paiva. E sem mais delongas, dado que o voto divergente, tanto quanto o da nobre relatora, esgotam a análise, né, eu peço vênia à Sua Excelência nobre relatora para acompanhar a divergência e nego provimento ao recurso ordinário. E proclamo que, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do nobre ministro Renato Paiva, vencida a nobre ministra relatora, ministra Delaide e ministro Alexandre Agra Belmonte. Redigirá o acórdão o nobre ministro Renato Paiva e juntará a voto vencido a nobre ministra Maria Helena Malma, ao qual os demais aderem. Está bem assim? Peço notas, senhor presidente. Notas degravadas desse julgamento ao nobre ministro Renato Paiva. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 10.017, dígito 97, de 2013, em que são partes
Ailton da Silva e outro, e André Luiz da Silveira Marques e outros. Tem a palavra, nobre ministra relatora. Estou com dois sistemas abertos aqui, às vezes eu faço confusão. Senhor presidente, eu conheço dos recursos ordinários do autor, do terceiro e do quarto réu, e dou provimento aos recursos ordinários do terceiro e quarto réu, André Luiz da Silveira Marques e Elson José Ferreira de Andrade, para, em relação a eles, extinguir o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva de causa, nos termos do artigo 267-6 do Código de Processo Civil de 1973, rejeitando o requerimento de condenação do autor em multa por litigância de má-fé e em indenização por assédio processual, e julgar prejudicado o recurso ordinário do autor. Com isso, as custas processuais ficam inalteradas e indevidos os honorários advocatícios. Doutor Antônio Cândido, que patrocina o recorrente? Isso. André? Isso. Com procuração nos autos, Excelência, mantido o voto da eminente relatora, fica desnecessária. Só o registro, né? Mas, havendo divergência, lhe asseguro a palavra. Senhoras e senhores ministros, alguma dúvida, divergência? Senhor presidente, Pois não, ministro Agra. Eu tenho intenção de pedir vista regimental, mas poderia ficar assegurada a palavra quando do retorno? Sim, com certeza. A não ser que o ilustre advogado deseje sustentar desde logo. Vossa Excelência, e fique inteiramente à vontade. Excelência, eu prefiro aguardar o retorno. Está bem. Então, proclamo que o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Alexandre Agra e assegurado a sustentação oral ao ilustre advogado, doutor Antônio, quando do retorno desses autos. Bem, apregou isso próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 5.593, dígito 12, de 2016, em que são partes Ministério Público do Trabalho, da 15ª Região, e Pioneiros Energia S.A. e outra. Esse é assim. Tem a palavra a nobre ministra Adelaide Arantes. Senhor presidente, uma ação civil pública, antecipação de tutela deferida, obrigações de fazer e não fazer, segurança no transporte de cana-de-açúcar, caminhões com peso superior ao limite fixado pelo CONTRAN, risco de acidente, ofensa a direito líquido e certo das impetrantes. Em que eu analiso e conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Nega provimento. Doutor Galvão? Bom dia, senhor presidente. Eu estou pelas impetrantes recorridas neste caso. Sim. Então, apenas se houver divergência, senhor presidente. Está bem. Então, por enquanto, registra a presença do doutor Antônio Galvão Pires. Senhoras e senhores ministros, dúvida, divergência? Ministro Renato Paiva. Senhor presidente, eu estou acompanhando Sua Excelência, mas por um único fundamento. É que, na verdade, a ação civil pública, ela se dirige contra a reclamada, mas esse serviço, segundo o voto da ilustre ministra relatora, era feito por empresa terceirizada. Então, por isso é que eu estaria acompanhando Sua Excelência. Se fosse um serviço prestado diretamente pela reclamada, eu teria alguma dúvida, mas em razão desse aspecto que eu estou acompanhando. Está bem. Pode ser. O doutor André Spins pede a palavra. Não, apenas em relação ao raciocínio do eminente ministro Renato Lacerda, a jurisprudência tem, e não uma vez, muitas vezes, reconhecido a legitimidade do empregador nos casos de infortunística e de meio ambiente do trabalho. Então, nos parece que
mesmo que haja terceirização nos serviços, há responsabilidade dessas usinas na garantia da rigidez das condições de trabalho. Apenas isso, presidente. Está bem. A Secretaria consigna a intervenção do ilustre Subprocurador-Geral do Trabalho em sustentação oral. Sim. Senhoras e senhores ministros, alguma observação a mais? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pela nobre ministra relatora, ficando registrada a presença do doutor Galvão. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho a todos. Está bem, doutor. Eu tinha uma... Preciso apenas uma lembrança aqui aos nossos estudantes, visitantes de hoje, que veem o advogado da parte ir à tribuna e apenas fazer o registro da sua presença. De dois fundamentos. Ou ele reconhece que a decisão, embora contrária aos interesses do seu cliente, está em consonância com a nossa jurisprudência e, assim, contribuindo conosco, apenas consigna a sua presença, ou a decisão é inteiramente favorável à parte que ele representa. E aí também, nesse aspecto, nessa situação, os advogados, em contribuição com o tribunal, deixam de proferir sustentação oral. E assim, dá agilidade aos nossos julgamentos. Apenas para esclarecer a juventude que amanhã estará aqui na tribuna, com fé em Deus. Eu também faço o registro da ausência do nobre ministro Lélio Bentes Corrêa, justificada em razão de correição que realiza nesta semana na 22ª região, e do ministro Douglas em viagem que não pôde, é uma missão oficial, por isso não pôde estar aqui nessa manhã. Justificar essas ilustres ausências. Apregou-se o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 100.012, dígito 14, de 2016, em que são partes Oceânica Engenharia e Consultoria LTDA e Tiago Costa Soares. Tem a palavra o nobre ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, ato coator consubstanciado na determinação de reintegração de membro de CIPA. Aquela discussão antiga, se o membro de CIPA necessita ser despedido somente mediante inquérito para apuração de falta grave. Me parece que não, a jurisprudência já está consolidada, no sentido de que o inquérito ele é cabível sempre que se trata de estabilidade absoluta, ou seja, aquelas em que o trabalhador somente pode ser despedido por falta grave ou motivo de força maior. Nas demais hipóteses em que existe uma flexibilidade, mas, ao mesmo tempo, é preciso a motivação, e essa motivação ela é por causas econômica, financeira, disciplinar e técnica, aí, nesse caso, o inquérito ele é irrelevante, e, se por acaso houver abuso na despedida, de qualquer sorte, cabe reintegração a partir de apreciação judicial. E, no caso concreto, o ato apontado como coautor foi a decisão do juízo de origem que determinou a reintegração do litisconsorte em face de reconhecer a ilegalidade na dispensa de membro titular da representação dos empregados na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, ao fundamento de que fora manejado inquérito, de que não fora manejado inquérito prévio para apuração de falta grave. E como ele é desnecessário, nesse tipo de situação, eu conheço do recurso e provejo para deferir a segurança e cassar o ato de autoridade coatora que determinou a reintegração do litisconsorte. Doutor Assis. Senhor presidente,
pela recorrente apenas o registro, considerando que já houve a sustentação oral. Muito obrigado. Registra a presença ilustre do doutor Assis e indago se há alguma divergência ou dúvida. Ministro Renato Paiva. Senhor presidente, eu pretendo pedir vista regimental. Eu estou com uma dúvida se cabe recurso ordinário, porque aqui se trata de uma antecipação de tutela no regional, e o recurso ordinário vem contra uma decisão do colegiado que julgou o agravo regimental interposto a partir de uma antecipação de tutela. Será que cabe recurso ordinário de agravo regimental que julga liminar? Eu, respeitosamente, tenho minhas dúvidas. Então, eu fico com vista para melhor examinar essa questão. Também. Eu, então, proclamo que o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Renato Paiva, consignando a presença do doutor Francisco de Assis Brito Vaz. Apregou-se o próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 10.404, dígito 92, de 2016, em que são partes Transportadora Cortês, LTDA, e Fernando Vieira Machado e outros. O 10.414, tem a palavra o nobre ministro Agra. Senhor presidente, recurso ordinário em ação rescisória, ajuizada sob a égide do CPC de 73, preliminar de nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional. Eu estou rejeitando. Em sede de recurso ordinário, é ampla a devolutividade da matéria. Cabe a esta Corte a apreciação de todas as questões suscitadas e discutidas no feito, quando impugnadas, ainda que não apreciadas na integralidade pelo egrégio Tribunal Acor. Carência de ação por inadequação do enquadramento no artigo 485 do Código de Processo Civil de 1973 e inépcia da petição inicial. A alegação de que as razões postas na petição inicial não se amoldam a nenhuma das hipóteses descritas no artigo 485 do CPC de 73 é matéria de mérito, e nada se relacionando com uma das condições de ação da ação eu rejeito. Outro tema, alegação de fundamento capaz de invalidar a transação, acordo homologado em juízo entre os réus, que não espelha o teor do que for acordado em assembleia com os trabalhadores. Aqui, senhor presidente, as alegações veiculadas nas razões recursais não têm o condão de infirmar o corte rescisório determinado pelo egrégio Tribunal Regional ante a irrefutável evidência de vício de vontade dos autores na transação levada a efeito pelos réus. A inclusão no acordo homologado em juízo entre sindicato réu e a empresa de cláusulas que não constaram da ata de assembleia na qual os trabalhadores foram chamados a apreciar a proposta empresarial torna irrefutável a conclusão de que a transação sobre a qual recaiu o pedido de desconstituição não espelhou a verdadeira vontade dos autores, porque aqui não é o caso do autor de um determinado trabalhador ter, na hora do acordo, ter sido acrescentada uma determinada cláusula. Aqui é diferente. Aqui o sindicato réu e a empresa fizeram um determinado acordo, isso autorizado por assembleia, só que chega em juízo, quando esse acordo é homologado, é incluída uma cláusula que não constava da deliberação em assembleia. E aí, no caso, o sindicato está representando a totalidade dos trabalhadores. Então, não é cada trabalhador falando por si, é o sindicato falando pelos trabalhadores, e incluindo aquilo que não foi objeto de discussão em assembleia. Então, eu conheço, mas desprovejo, entendendo que a decisão regional está correta. Honorários subcomerciais, distribuição proporcional entre os vencidos, nos termos do artigo 87, caput do CPC, ocorrendo diversos réus, vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Finalmente, honorários subcomerciais, nega-se provimento ao recurso ordinário em que a parte recorrente pretende a redução do percentual imposto aos honorários subcomerciais, arbitrados em 20% nos termos do artigo 85, parágrafo 2º do CPC, diante da ausência de indicação de qualquer fundamento legal para a redução. Conheço, mas desprovejo, litigância de má-fé invocada pelo autor em contra-razões, o manejo do recurso ordinário e a apresentação de alegações recursais, porventura inconsistentes,
não denotam por si só o intuito ardil suficiente à condenação da parte por litigância de má-fé. Eu indefiro. Por tais razões, senhor presidente, eu dou provimento ao recurso apenas para determinar que os honorários sucumbenciais sejam repartidos proporcionalmente entre os réus vencidos nos termos do artigo 87 caput do CPC de 2015. Está bem. Doutora Ana Cristina. Excelência, uma dúvida, não deu provimento, né? Deu provimento apenas para determinar que os honorários sucumbenciais sejam repartidos proporcionalmente entre os réus vencidos. Sim, eu vou sustentar. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho. Inicialmente, cumpre destacar que não houve vício de consentimento no tocante à anuência dos termos do acordo homologado, porque, assim, eram 86 trabalhadores e apenas 6 se insurgiram contra a sentença homologatória, uma pequena parte que alegou vício de consentimento, os 80 sequer alegaram isso. E essa negociação teve início entre o fim de agosto e o início de setembro de 2014, mas de uma forma estranha, só depois de ter sido quitado o acordo, que essa pequena parcela de trabalhadores resolveu buscar medidas judiciais. E chama muita atenção, excelências, essa morosidade em se rebelar contra o acordo, quase 2 anos depois que eles verificaram que tinha algo errado e buscaram seus direitos, né? Não me parece natural esse inconformismo, né? Porque se assim fosse, a insurgência seria imediata. E com todas as vênias, não há que se falar em anulação da decisão. Primeiro, seria desproporcional anular uma decisão de acordo por vício de consentimento, sendo que 80 dos 86 empregados não alegaram qualquer vício. E segundo, somente depois de terem recebido as parcelas do acordo, que resolveram se manifestar contra o acordo. Então, isso é incompatível. Você recebe as parcelas e depois você manifesta contra. Frisa-se, então, aqui que a gente está diante de morosidade, se rebelar contra o acordo. A maior parte compreendeu e concordou com o que foi acordado em juízo. Uma ínfima parcela de trabalhadores afirma não ter entendido o que foi acordado e só depois de ter recebido as parcelas que resolveu ingressar com a ação. E peço vênia para ler um trecho de uma manifestação do Ministério Público do Trabalho, quando foi indagado sobre o caso, abre aspas, o resultado prático de uma anulação não traria qualquer benefício aos empregados, já que, se o ajuste é nulo, os pagamentos decorrentes dele também o são, o que resultaria na devolução dos valores já recebidos pelos trabalhadores, o que certamente não é o propósito, né, da denúncia, fecha aspas. Não, excelência, rescindiu um acordo homologado judicialmente, aceito pela maioria dos trabalhadores, inclusive aceito por esses 6 iniciais, desses 6 que entraram com a ação, só depois eles vieram a reclamar. Rescindir um acordo assim não se mostra um caminho que se coadune com a segurança jurídica que se espera no caso, né? É isso, por isso que eu pugno aqui pelo provimento. Também. A questão de ser quase 2 anos depois, pouco se me dá, porque a parte tem 2 anos para arguir. O fato de ter sido recebido, o nobre ministro chama a atenção na análise dos argumentos acerca da litigância de má-fé. Então, não vejo mais conceder a palavra ao nobre relator. Exatamente, senhor presidente. O acordo que foi registrado em assembleia e na ata de reunião previa apenas o parcelamento das verbas rescisórias e valores devidos a título de FGTS 40%. Além de multa de 20% por inadimplência. Ou seja, o pagamento das verbas rescisórias seria em 8 parcelas. Foi isso que foi acertado. Aí, quando chega em juízo, o sindicato, pelos empregados, resolve firmar acordo para pagamento dessas parcelas, mas com cláusula expressa de extinção do contrato de trabalho com quitação geral, o que impediria, teoricamente, o ingresso de ação judicial e evidenciaria, nesse caso, o prejuízo.
Agora, se vai entrar com a ação 1 ano, 2 anos, um pouco antes de 2 anos, isso aí é uma escolha da parte. Mas penso que o Tribunal Regional, em sua decisão, agiu realmente corretamente ao considerar evidenciada a hipótese de corte rescisório. Eu mantenho o voto, senhor presidente. Mantenho o voto. Senhoras e senhores ministros, uma dúvida, divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre relator. Está bem, doutora. Apregou-se o próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 21.501, dígito 81 de 2017, em que são partes Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica e Jadirce Roesler. Tem a palavra a nobre ministra Adelaide Arantes, relatora. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário, mandato de segurança, ato coator que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, reintegração no emprego, dispensa massiva indicativa de discriminação em razão da idade, ofensa a direito líquido e certo da impetrante. Eu conheço o recurso ordinário e nego-lhe provimento. É o meu voto. Nega provimento. Doutora Renata. Excelência, com poderes nos autos, mantido o voto da eminente relatora, apenas o registro da presença. Registre a presença ilustre, por enquanto, da doutora Renata Alvarenga. Fleury. Senhoras e senhores ministros, dúvida, divergência? Senhor presidente. Ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, eu gostaria aqui de, a partir das premissas fáticas trazidas pelo voto da excelentíssima relatora, fazer algumas considerações. Porque trata-se aqui de uma empresa estatal, a Companhia Elétrica do Rio Grande do Sul, e, por imperativo, segundo consta do voto, de necessidade de reestruturação, que inclusive tem afetado todas as empresas do setor no Brasil, inclusive por recomendação da agência que regulamenta e fiscaliza o setor, a empresa precisou passar por um processo de enxugamento. Adotou um critério de que esse enxugamento se daria de uma forma com o menor impacto social possível, ou seja, elegeu como possíveis trabalhadores que seriam desligados aqueles que tinham condição de se aposentar, que tinham já tempo para receber aposentadoria complementar ou que já estavam recebendo aposentadoria pelo INSS, exatamente para preservar trabalhadores que, se fossem dispensados, ficariam completamente desabrigados de uma renda mínima de subsistência. Então, me parece que esse foi o motivo pelo qual a empresa elegeu esses trabalhadores que já tinham condição de aposentadoria e, por via de consequência, de maior idade em relação ao seu quadro, não identificando, nesse caso, que o motivo tenha sido em razão da idade. Porque, inclusive, a Lei 9.029, que trata das formas de discriminação de acesso ou permanência ao trabalho, exige para a sua configuração, a configuração da discriminação, que o motivo, que a razão, que a causa do desligamento ou impedimento de acesso tenha se dado, nesse caso, por idade ou gênero ou qualquer outra forma na lei prevista. Então, eu não identifico aqui, não há no processo e no voto, qualquer indicativo de que a causa do desligamento tenha se dado pela condição da idade. Ao contrário, se deu a partir de uma avaliação de menor impacto social, preservando o trabalho daqueles que não tinham outra forma de subsistência. Por essas razões, senhor presidente, peço respeitosamente vênia, excelentíssima ministra relatora, para dar provimento nesse caso, reconhecendo que há o direito líquido e certo aqui da empresa, pelo imperativo de necessidade de enxugamento de quadro, de desligar trabalhadores e não identificando aqui uma discriminação em razão da idade. É como encaminho meu voto, excelência. Então, o nobre ministro Alexandre Agra vota. A ministra Adelaide Miranda Arantes nega provimento. Ministro Alexandre Ramos
Dá provimento. Não é isso? Dá provimento. Toma votos. Ministro Agra. Senhor presidente, eu não tinha destacado esse processo, porque, até pela ementa, eu entendi que teria ocorrido uma dispensa massiva de trabalhadores com uma determinada idade. Eu entendi isso, que trabalhadores com certa idade teriam sido despedidos da empresa e que isso caracterizaria a presunção de dispensa massiva. Não me dei conta desses aspectos trazidos pelo ministro Alexandre Ramos. E eu prefiro, nesse caso, senhor presidente, a não ser que alguém mais antigo já queira adiantar o voto, mas eu prefiro pedir vista para poder analisar. Senhor presidente. Ministro Renato. Eu vou pedir licença, nesse caso especificamente, ministro Alexandre, para antecipar meu voto, e eu faço raramente, como regra, eu aguardo, mas pelo seguinte, apenas para colocar, até ajudar a Vossa Excelência na compreensão. O que aconteceu com algumas empresas estatais ou de sociedade de economia mista é que, com a necessidade de enxugamento de quadro, essas empresas baixaram normativos, até, em alguns casos, criando o PDV, e direcionando essa política de despedimento para as pessoas que já tinham condições de se aposentar. Em muitos casos, até recebendo complementação de aposentadoria. A meu juízo, foi uma política de interesse social, porque abre mercado de trabalho para os mais jovens, sem prejudicar os mais idosos, porque esses irão para a aposentadoria com complementação, na maioria dos casos, e abre o mercado de trabalho. Essa matéria foi amplamente discutida na STI1. No caso Paradigma, que firmou a jurisprudência, eu fiquei vencido. Vejam que era o caso de uma empregada que se determinou a reintegração no emprego depois, acho que de 8 ou 10 anos, com o pagamento de todos os salários, ao argumento de que houve discriminação em razão de idade. Sabe qual era a idade dessa moça? 48 anos. 48 anos. Como ela já tinha condições de se aposentar, se entendeu que isso era suficiente para considerar a discriminação. Mas essa foi a tese que prevaleceu, independente da idade, se entendeu que, ao empresa estabelecer uma política de desligamento daqueles que aposentados ou têm condições de aposentar, isso representa discriminação. Então, isso já está pacífico na STI1. Eu concordo inteiramente com os argumentos do ministro Alexandre, subscrevo embaixo, mas vejo que essa matéria, na STI1, a probabilidade desta reclamante, no futuro, conseguir uma reintegração de emprego é muito grande. Então, acho até que é conveniente que ela seja reintegrada agora, porque, pelo menos, ela estará prestando serviços, não é? E ela permanecendo no emprego, se depois se entender que não foi discriminatória, ela será dispensada oportunamente. Mas se entender de manter a jurisprudência, se enquadrar esse caso na jurisprudência da STI, pelo menos a empresa não será obrigada a pagar uma verdadeira fortuna de salários sem prestação de serviço. Então, quer por uma razão, quer por outra, ministro Alexandre, eu respeitosamente vou pedir a Vossa Excelência, mas acompanhar a relatora. Esses dados que o ministro Renato, esse argumento que o ministro Renato traz, na prática, enquanto juiz de primeiro grau ou do TRT, eu vi formar passivos imensos, quando, na verdade, havia um pedido de reintegração lá no início do processo, e não era concedido por um motivo ou outro.
E, de fato, esse argumento pragmático que Vossa Excelência traz, muitas vezes se mostra mais adequado, né, para impedir que, daqui a pouco, esse processo seja julgado procedente e essa empresa pública, como o ministro Alexandre Ramos a conhece, que é do Sul, tem um passivo muito majorado. Eu não estou... Eu vou aguardar o voto vista do ministro Alexandre Belmonte, mas também vou pedir vista sucessiva. Está bem. Então, qual não, ministro? Eu ia desistir da vista, mas eu acho mais prudente examinar para meu melhor convencimento. E eu peço notas degravadas. Então, eu proclamo que o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Alexandre Agra, já consignados votos de relatora e do ministro Alexandre Ramos, que diverge, e do ministro Renato Paiva, que a acompanha, ficando já, se a doutora Renata quiser sustentar agora, em razão já da divergência conhecida, mas se desejar esperar para a volta, também é do seu direito. Excelência, eu vou aguardar o retorno, uma vez que a matéria estava bem pacificada aqui na STI2. Assegurada a sustentação, a ilustre advogada da parte. Senhor presidente, eu quero notas também. Notas degravadas ao nobre ministro Alexandre Agra, a ministra Malma, ministro Emanuel Pereira. A mim também, senhor presidente. E a ministra Delaide Arantes. Bem? Então, assim, pois, se decide. Apregou-se o próximo. Retorno de vistas regimentais sucessivas, concedidas às excelentíssimas ministras Maria Helena Malma e Delaide Miranda Arantes, processo RO 10.661, dígito 64, de 2015, em que relator o excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Não participaram do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira e Alexandre Ramos, e não participa deste julgamento, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte. Houve sustentação oral. Tá bem. Então, vou tomar votos da ministra Malma, em seguida da ministra Delaide, em razão da vista sucessiva. Tem a palavra a nobre ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, aqui neste processo 10.661, eu estou acompanhando o voto do relator. Relator, né? Então, está bem. Ministra Delaide. Senhor presidente, eu trago aqui as razões de fundamentação do meu voto, mas também estou convergindo com o ministro relator. Converge com o relator. Ministro Alexandre Ramos. Acompanhe, excelência. Acompanhe. Ministro Renato. Ministro Renato, Vossa Excelência. Com o relator. Relator, né? Ministro Emanuel Pereira. O relator, presidente. Relator, eu também acompanho o nobre ministro relator e proclamo que, à unanimidade, negou-se provimento ao agravo, ao recurso... mas isso aqui tem... Não. Negou-se provimento ao recurso ordinário nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator Alberto Bresciani e registra a presença da doutora Maria Cirineu Araújo, né, que patrocina a empresa recorrida. Senhor presidente, eu vou juntar razões de voto convergente ao pé do acordo. A nobre ministra Maria Helena Malma juntará voto convergente ao pé do acordo. Senhor presidente, eu também gostaria de juntar. E a ministra Delaide igualmente juntará, não é isso? Está bem. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 101.407, dígito 41 de 2016, em que são partes Reinaldo Gonçalves Melo e Ampla Energia e Serviço S.A. Tem a palavra a nobre ministra Maria Helena Malma, 101.407. Senhor presidente, esse processo estava em pauta na semana passada e eu pedi adiamento, porque ele envolve realmente uma situação bastante interessante e delicada ao mesmo tempo. Eu aqui, no caso, estou mantendo meu voto, porque eu não vejo como se poderia distinguir na estreita via da ação mandamental
qual a versão está correta. Se aquela alegada pelo trabalhador, o litisconsorte passivo e consagrado no ato coautor ou da empresa impetrante, que determinou a mudança da lotação do empregado e foi endossada pelo TRT. Realmente, o TRT, aqui no caso, diante da ausência de prova pré-constituída, a segurança foi concedida depois de consulta ex-ofício dos julgadores a sítio eletrônico na internet. Fizeram uma consulta na internet. Com base nas informações do serviço disponível no portal Rota Mapas, né, o TRT decidiu pela ausência de lesividade da alteração contratual. A questão, ela consta da minha proposta, somente pode ser dirimida com alguma certeza após a prova pericial, o que é impossível em sede de mandado de segurança. Ou seja, se aquela alteração da localização do trabalho traz ou não traz prejuízo, pelo Rota Mapas, parece que não. Mas o Rota Mapas, às vezes, ele faz alguns desvios, ele não considera todas as condições, inclusive de trânsito. Aí até o ministro Agra tem maiores condições, talvez, que o próprio Rota Mapas. Mas não podemos aqui discernir se o acesso a Niterói, de Barra de Maricá, é equivalente ao deslocamento desse segundo município, a cidade de Magé. Estaria aí entra uma série de fatores, tal como forma de transporte utilizado, horários dos deslocamentos, a dinâmica do trânsito de cada cidade. Se essa questão não está clara, não pode constituir de prova pré-constituída, eu penso que não tem outra saída senão denegar a segurança pleiteada e pela ausência de liquidez, certeza do direito vindicado pela impetrante, que eu estou dando provimento ao recurso ordinário para denegar a segurança. Muito bem. Doutora Renata Lavarenga. Excelência, com poderes nos autos, eu peço uso da palavra. Tem a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, nobres ministros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público do Trabalho. Excelências, de fato, o caso aqui é peculiar. O reclamante laborou na cidade de Niterói por 42 anos. Nesses 42 anos, ele morava, segundo o Rota Mapas, a 43 quilômetros da cidade de Barra de Maricá, onde ele reside. Barra de Maricá para Niterói diariamente. Foi surpreendido com a transferência da empresa para Magé, a pedido de transferência dele para Magé. Por 5 dias, contra a sua vontade, foi a trabalhar da Barra de Maricá a Magé e anotou o trecho e o trajeto que ele teria que fazer. E apurou que seria, em média, 3 horas e meia para ir e 5 horas para voltar. Nesses termos, ingressou com a reclamação trabalhista, pedindo antecipação dos efeitos da tutela para suspender a transferência, dada a inviabilidade de se trabalhar gastando 8 horas e meia em transporte público. Ou seja, o convívio familiar, o intervalo interjornada, o lazer, tudo estaria inviabilizado diante de 8 horas e 30 dentro de transporte público, fora a sua jornada de trabalho normal. Houve essa antecipação de tutela, a empresa vem com o presente mandado de segurança e concedeu a liminar para cassar essa tutela. Pois bem, excelências, o reclamante, ele fez a assertiva de suas anotações de 8 horas e meia, fato não impugnado pela empresa, nunca impugnado pela empresa. A douta desembargadora, ao deferir a liminar no mandado de segurança, consultou, como bem destacou a eminente relatora, ministra Malma, através da sua consulta ao sítio eletrônico Rota Mapas. E lá ela constatou que seriam 58 quilômetros de Barra de Maricá até a cidade de Magé, o local de trabalho do reclamante. 58 quilômetros, excelências, data máxima vênia com veículo próprio. Você pode até fazer em 58 minutos ou 1h09, como apurou a ilustre relatora no regional. 58 quilômetros ele faz em 1h09. Mas, excelência, repita, se de veículo próprio fosse. No próprio mandado de segurança, a empresa junta as linhas de ônibus que ele teria que
pegar para fazer esse trajeto. Seriam 4 a 5 linhas de ônibus para ir e 4 a 5 linhas de ônibus para voltar. Isso está nos autos do mandado de segurança. Nesse sentido, Excelência, imagine-se um trabalhador para pegar 4 linhas, vamos pelo mínimo, 4 linhas para ir, 4 linhas para voltar. Em 1h09, data máxima, Vênia, acredito ser impossível. Nesse sentido, Excelência, comprovou-se que não haveria como o trabalhador fazer esse trajeto e que tal transferência, então, deveria ser suspensa, é o que se roga, até decisão final nos autos da reclamação trabalhista. Pediu-se ainda, Excelências, aqui, no recurso ordinário, a aplicação da OJ 67 da SDI 2, pois não haveria direito líquido e certo da empresa. Pois onde estaria esse direito líquido e certo? O perigo da demora, né? O fumus boniuris, neste caso concreto, porque o trabalhador continua prestando seu serviço. A alegação de real necessidade de serviço não se comprovou nos autos. A empresa não trouxe um único documento a fim de comprovar a necessidade dessa transferência. E mais, Excelências, a alegação que se une aqui ao parecer do Ministério Público do Trabalho no acórdão regional, dizendo que há um termo, há uma cláusula no contrato de trabalho que ele assinou há 44 anos atrás, quando ele tinha 15 anos, essa cláusula está totalmente superada, de acordo com o Instituto da Supresso, pois jamais utilizada, que essa transferência, diz a cláusula, poderia ser feita sem que o empregado tivesse que anuir a isso. Então, pedindo a máxima vênia ao voto da eminente relatora, o fato é que, no mandado de segurança, há como se apurar a inviabilidade de se manter esse local de trabalho do reclamante, pois ele, de fato, gasta, em média, 8h30 para ir da sua cidade Barra de Maricá até a cidade de Magé para cumprir a sua jornada de trabalho. E destaca-se ainda, Excelências, que ainda que não fosse a empresa regista ser transferência, porque há um argumento de que seria uma mera alteração do local de trabalho. Mas há também nos autos, aqui do mandado de segurança, uma cópia do documento enviado ao empregado, dizendo que se trata de uma transferência. A empresa nunca alegou que o terceiro interessado não teria que mudar de domicílio. Não houve essa alegação, que é mera alteração do seu local de trabalho, você não tem que mudar de domicílio. Para se viabilizar essa alteração do local de trabalho, para se viabilizar essa transferência, Excelências, é necessária a mudança de domicílio. Não há como ele permanecer morando em Barra de Maricá e trabalhando na cidade de Magé. Então, o que se requer, Excelência, é que o jus variandi, o ato de gestão do empregador, também neste caso concreto, ele encontra limite no princípio da inalterabilidade contratual lesiva, prevista no artigo 468 da CLT. Por essas razões, Excelência, pedindo máxima vênia ao voto da eminente relatora, se espera aqui o provimento do recurso ordinário do empregado para que seja mantida a sua cidade de trabalho como Niterói até decisão final nos autos da reclamação trabalhista. É o que se espera, Excelências. Eminente relatora, a atuação desse processo está gerando aqui uma meia confusão. A atuação, porque consta que o empregado é o recorrente. E se está concedendo... Eu estou dando provimento a recurso. Está denegando a segurança por ausência de direito líquido e certo. Eu estou dando provimento a recurso, que tem, de fato, tem uma... Dou provimento ao recurso. O recurso pode não ser do reclamante, portanto. Porque o Tribunal Regional... O Tribunal Regional concedeu a segurança? Sim. Sim, mas está bem, ministro. Eu estou denegando, na verdade, ficou, talvez tenha aqui, ó, eu dou provimento ao recurso ordinário, tá? Sim, para denegar a segurança por ausência de... claro, que aqui que começa a confusão, porque o direito líquido e certo da empresa... É que aí que começa o dispositivo tá mal o dispositivo. Dá para interpretar, a doutora interpretou dessa forma. Eu peço vistas em mesa, senhor presidente, só para corrigir essa questão do dispositivo, por favor. Está bem. Vistas em mesa. Vista em mesa, a nobre ministra relatora. Doutora Renata, quer alguma
Não, Excelência. Alguma contribuição? Só se eu realmente compreendi mal. Está bem. Não, eu está acho bem. que tem o dispositivo, tá mal. Está bem. Então, por enquanto, vamos apregoar o Dando outro. provimento a recurso. Enquanto a Malma... É que assim, senhor presidente, é bem simples. Ah, está bem. Tem a palavra, Vossa Excelência. Se eu puder continuar. Sim. É que o que eu estou fazendo? Eu estou dando provimento a recurso ordinário, que é do trabalhador. Sim. E digo que não há liquidez e certeza do direito da empresa se opor à liminar concedida pelo juiz de primeiro grau. É isso? O Tribunal Regional concedeu... A doutora, ela na verdade, ela compreendeu como se eu tivesse, no momento que eu estou denegando a segurança, como se eu estivesse denegando o mandado de segurança. Não, eu estou denegando a segurança que foi concedida pela instância ordinária no segundo grau, mas é dar provimento ao recurso ordinário. Dar provimento ao recurso ordinário. Nesse caso, Excelência, somente o registro da presença, depois de toda a minha sustentação oral. Não, doutora Renata. É a sustentação mesmo. Tá bem, mas eu sei. É que realmente gerou essa pequena confusão da minha parte aqui, mas vou consignar a sustentação de Vossa Excelência, que é um caso, de certo modo, intrincado e que, a despeito da decisão ser favorável ao cliente de Vossa Excelência, talvez merecesse mesmo esse detalhamento que Vossa Excelência trouxe. Achei muito oportuno, da minha parte. Muito obrigada. Tá bem? Tá bem, ministra. Agora eu entendi. Agora compreendi, ministra Malma. É que o Tribunal Regional concedeu a segurança e agora no recurso está provendo o recurso para denegar a segurança. Agora compreendi. Eu também. Tá bem? Senhoras e senhores ministros, esclarecidos? Então, não havendo divergência, deu-se provimento ao recurso ordinário nos precisos termos do voto da nobre ministra Maria Helena Malma. Pregou-se o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 52, dígito 09 de 2016, em que são partes Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, e Sindicato dos Funcionários da SUFRAMA. Tem a palavra o nobre ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de ação rescisória ajuizada com fulcro nos incisos 2 e 5º do artigo 966 do CPC de 2015. Afirma a autora que a ação envolve servidores públicos estatutários submetidos ao regime da Lei 8.112 de 90 e, assim, alega a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão rescindenda, arguindo a violação do artigo 114 da Constituição Federal. Aponta ainda a violação do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868 de 99. Nos termos da súmula número 100, inciso 1 do TST, aspas, o prazo de decadência da ação rescisória conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não, fecho aspas. Contudo, a regra do item 1 da súmula 100 do TST é excepcionada pelo inciso 3 do mesmo verbete, segundo o qual, aspas, salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de recurso incabível não potrai o termo inicial do prazo decadencial, fecho aspas. Na hipótese dos autos, senhor presidente, a autora ingressou com recurso de revista, porém de forma intempestiva, já que o fez em 28 de agosto de 2012, enquanto o último dia do prazo para a interposição do recurso se deu em 14 de agosto de 2012, mesmo considerando o prazo em dobro para recorrer por se tratar de ente público. Este fato não foi objeto da análise no despacho de admissibilidade recursal,
que denegou segmento à revista, não em razão da intempestividade, mas por força da OJ 334 da SDI 1 do TST, segundo a qual, aspas, incabível recurso de revista de ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário da decisão de primeira instância, ressalvada a hipótese de ter sido agravada na segunda instância a condenação imposta. Fecho aspas. Assim, mesmo que considerássemos somente os termos do despacho que denegou seguimento ao recurso de revista, tal fato levaria à mesma conclusão acerca da decadência, pois o termo inicial do prazo decadencial ocorreu em 15 de agosto de 2012, terminando em 15 de agosto de 2014. Ajuizada a ação rescisória apenas em 29 de janeiro de 2016, folha 21, é forçoso concluir pela ocorrência da decadência, devendo o feito ser extinto com resolução do mérito, na forma do inciso 4º do artigo 269 do CPC de 73. Registre-se que a certidão de trânsito em julgado de folhas 64, por não levar em conta as peculiaridades narradas, contraria os elementos dos autos e impõe o pronunciamento da decadência de ofício. Eu trago o precedente, senhor presidente, do ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, aqui nesta subseção, em voto de sua relatoria de setembro de 2017, do ministro Douglas Alencar Rodrigues, publicado em 10 de novembro de 2017, do ministro Vieira de Melo Filho, de 5 de agosto de 2016, e um da minha relatoria, senhor presidente, do dia 14 de novembro de 2014. Daí porque eu concluo, senhor presidente, em conhecer do recurso ordinário e extinguir o processo com resolução do mérito na forma do inciso 4º do artigo 269 do CPC de 73, presidente. É o voto. Doutora Marisa Rocha. Registra a presença por enquanto? Só registrar a presença. Tá bem. Eu estou com uma dúvida, eu vou considerar a palavra, mas estou com... o Tribunal Regional, se não... Aqui, eu estou com um texto aqui, o Tribunal Regional se apoia em outro documento, onde consta a data do trânsito em julgado, 18 de novembro de 2014, o que, a seu juízo, afastaria a arguição de decadência. O ministro Renato afirma o dia 6 de agosto, não é, aliás, o ministro Emanuel, uma certidão de que expirou o prazo para interposição de recurso de revista. Não é, ministro Emanuel, se não estou equivocado, mas lá para 18 de novembro, aí há um outro olhar para essa liminar, por isso recusou. Mas eu submeto as considerações da Egrégia Sessão. Todos estão de acordo com o ministro Renato? Senhor presidente, eu examinei esse caso. O que me parece que a confusão que ocorreu é porque, na verdade, o ente público não foi apreciado a remessa de ofício. E depois, quando esse processo já estava aqui no TST, foi chamada a ordem para ser reapreciado. E, a partir daí, iniciou-se uma sucessão de recursos que se entendeu incabíveis. Então, por isso, essa diferença de datas. Mas eu examinei com cuidado e estou acompanhando, Sua Excelência, ministro relator. Né? Então, está bem. Está bem.
é que hoje a só afirmação de que venceu o prazo para recurso de revista, às vezes não induz o trânsito em julgado. Mas eu vou registrar a presença da doutora Marisa Rocha, que patrocina a SUFRAMA recorrente, e indago se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator. Peço venha, ministro Emanuel, apenas para ressalvar meu entendimento, mas estou acompanhando Vossa Excelência e proclamo que a decisão é unânime. Algo mais, doutora Adriana? A doutora Adriana está dizendo que não há mais feito em condições de julgamento hoje. Cabe-me, portanto, encerrar a sessão. E agradecendo a tantos quantos contribuíram para o êxito desta sessão, agradeço e declaro encerrada. E aqui, relembrando os votos do ministro Emanuel Pereira quanto ao restabelecimento completo das nossas energias para agosto. Né, ministro? Tá bom. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.